Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, aqui junto, né? Estamos aqui na presença do Deus Altíssimo, glória a Deus, evangelista Dalmo Pereira, orando por você, no santuário do Senhor Jesus, onde eu e os anjos servimos ao Senhor. Motivo de alegria, agradecido a Deus por mais um dia, glória a Deus. Irmãos, meus amados, minhas amadas, só para lembrar, vai lá, deixa lá o seu comentário e que compartilhe esta mensagem para que ela chegue aonde eu não posso ir. Amém? Tome posse da palavra, que a palavra de Deus é viva, se renova todos os dias. Amém? Essa palavra hoje aqui, irmãos, perdão, cheguei agora, ainda há pouco, um pouco resfriado aqui, mas está tudo bem, glória a Deus. Deus me deu a palavra aqui em Abacuque e eu vou estar lendo aqui, meditando aqui junto com os irmãos, Abacuque. Começar aqui a ler aqui o versículo do verso 1, né? Onde Abacuque, a iniquidade de Judá, este será castigado pelos caldeus, a intercessão do profeta. A intercessão do profeta. Glória a Deus. Vejamos onde está escrita a palavra, né? O peso que viu o profeta Abacuque. Abacuque questionando: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda. Aqui no versículo do capítulo 1, mas eu quero um complemento aqui, irmãos, no capítulo 2, aqui, glória a Deus, onde os caldeus serão castigados a seu turno. Vejamos o que Deus vem para nos falar através do profeta Abacuque. Sobre a minha guarda estarei, olha só, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu. Olha o que o Senhor respondeu para Abacuque. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que, versículo 4, eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Até aqui. Veja que nós pegamos aqui os versículos do capítulo 1, né? Versículo 1, o 2 e o 3, e fizemos aqui agora um complemento no capítulo 2 aqui, em Abacuque, até o versículo 4. E o que dá para nós entendermos? Começar a ser bem mais prático, falar uma linguagem simples, como Deus sempre falou simples, para que possamos estar entendendo o nosso diálogo com Deus. E aqui, Abacuque, um profeta, né, que segundo as pesquisas, enfim, Abacuque foi um profeta lá do século 7 antes de Cristo, né? Do século 7 a.C., né? Lá da cidade de Judá, enfim, e ele
eu vejo aqui essa leitura, irmãos, como um diálogo. É um diálogo entre Abacuque e Deus. Ou seja, ele questionando, um questionamento. Porque nós podemos questionar com Deus. O que nós não podemos é blasfemar. Mas questionar, sim. Muitas vezes, nós não queremos entender. E aí a gente vai questionar, por que isso, Senhor? Como eu ouço muitos. Ah, pastor, eu não sei por que eu vejo tanto ímpio aí, tanta pessoa ruim aí, se dando bem na vida, e eu tô aqui, dessa forma, assim. Tira o olho primeiro do que é dos outros. Primeiro tira o olho do que é dos outros, não põe o olho no que é de ninguém. Segundo, a palavra de Deus nos fala que muitos deles já estão tendo o seu galardão aqui na terra. Certo? Também, e se o seu galardão estiver só lá no céu, e aí? E para que riqueza maior do que você ter um Deus vivo com você? Então a gente dá para notar aqui um questionamento, como eu vejo na prática também aí fora. Um questionamento onde Abacuque pergunta a Deus sobre tantas coisas que estão acontecendo, tantas injustiças. E o que nos fala aqui de Abacuque? Olha só, que esse livro que foi escrito no Antigo Testamento, né, que foi escrito no Antigo Testamento, né, que é conhecido, é um livro assim, bem conhecido. Abacuque, onde, né, o justo viverá pela fé. Eu gosto muito, me fala muito comigo esse versículo, né? Onde eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então, dentro desse diálogo que Deus estava com Abacuque, glória a Deus, aleluia. Então, esse livro que foi escrito aqui no Antigo Testamento, falando aqui com os meus amados, minhas amadas, de Abacuque, ele viveu realmente em Judá. E era um profeta que estava no meio da injustiça. E ele fez esse questionamento a Deus. Chegou o momento de estar questionando a Deus. E aqui vem a resposta de Deus. Né? Essa resposta que, num contexto geral, aonde Deus fala com Abacuque desta forma, né? Que é a profecia. Mas o que eu quero dizer, irmãos? Vejamos, quando Abacuque conversa com Deus, isso serve para mim, serve para você, meus amados. Abacuque, aquele profeta, não é diferente de você hoje. É a sua fé, é a minha fé, é a nossa fé, é a confiança nesse Deus Altíssimo que faz com que nós sejamos também como os profetas que dedicavam a sua vida espiritual com Deus. E aqui Abacuque ele fala, porque naquele império ali, aonde o Império Babilônico, né, com muita maldade, destruindo o povo de Judá, mas que Judá também foi um povo rebelde, se rebelou contra Deus também. Então Abacuque se viu nesse meio ali e foi questionar. Por que você agora, nesse momento, talvez você pode estar pensando, por que está você se rebelando, querendo se rebelar ou se rebelando contra Deus? Questionar sim, rebelar não. E Deus, na sua infinita bondade, ele, no caso aqui, Abacuque que viveu ali, como eu disse anteriormente, no período de declínio moral e espiritual em Judá, né, marcado pela injustiça e pela idolatria. Injustiça de várias formas. Quando se fala injustiça, é de várias formas. As mesmas injustiças que nós estamos vivendo hoje no tempo atual. Eu quero deixar bem claro, já vem lá do princípio.
E enquanto estivermos com os pés em cima da terra, nós vamos estar vendo injustiça, sim. E idolatria, claro. E muitas idolatrias que nós estamos vendo por aí. Né? Então, é assim, é de lá do início até o dia que Jesus vir buscar a sua igreja. Se prepare, procure jeito de se vigiar, de se policiar, porque a qualquer momento o Messias está chegando para buscar a sua igreja. Ou se não der tempo você ver ele chegando, mas pode ser recolhido antes, vá com a alma limpa, refrigerada, para você morar no paraíso com Deus. E o que acontece? Então ele aqui, ele questionou, né, a Deus sobre a injustiça e a aparente tolerância divina diante do mal. Olha só, sobre a injustiça e a aparente tolerância divina. E a aparente, olha como temos que expressar. Nós temos que ter cuidado, irmãos, com tudo que está escrito. A aparente. Não está dizendo que não é. Veja bem, ele questionou a Deus sobre a injustiça e a aparente tolerância divina diante do mal. Questionando porque Deus, aleluia, permitiria que os babilônios, um povo ainda mais perverso, punissem Judá. Ele questionou a Deus: Senhor, não é justo, Senhor, que esse povo venha punir o nosso povo, que esse povo babilônio venha punir Judá. Esses caldeus, esse povo babilônios. Aí a gente vai entrando aqui na mensagem. E Deus, o Espírito Santo de Deus vai usando a gente, e a gente vai falando, porque eu mesmo tenho que deixar bem claro, como testemunho sempre deixo. Se dependesse só de mim aqui, eu não sabia de nada. Amo leitura, nasci lendo praticamente. Filho de professora, enfim, sempre amei a leitura, mas a Bíblia nunca teve presente no meu lar, ainda no nosso lar, na casa dos meus pais. Hoje eu vejo como a leitura da Bíblia é, porém, um livro espiritual para mim, e que se dependesse só de mim, eu não iria saber como está passando esta mensagem. Com muita humildade eu preciso falar isso. E quando ele questiona a Deus, então vem a resposta de Deus. E qual é a resposta de Deus? Deus respondeu a Abacuque, explicando que usaria os babilônios como instrumento de justiça para punir Judá e que o justo viveria pela fé. E aí, como é, pastor Dalmo? Como é que pode ser, né, esmiuçado aí esta palavra, este versículo, esta resposta de Deus para Abacuque? Olha só, irmãos, resposta de Deus. Deus respondeu a Abacuque explicando que usaria os babilônios como instrumento de justiça para punir Judá e que o justo viveria pela fé. Ou seja, Deus deixou claro para Abacuque que usaria os babilônios como instrumento de justiça. Sabe por quê? Porque eu vejo muita gente pregando só assim: Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Mas Deus está esquecendo de falar que Deus é justiça. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é fogo consumidor e ponto. Para de só falar assim: Deus é amor, Deus é amor, Deus é justo. E quando aquele povo de Judá, né, com suas idolatrias, né, enfim, aí os babilônios perversos também, claro, vieram de lá para estar prejudicando, maltratando mais ainda o povo de Judá. Sabe quando o mal se encontra com o mal? Como nós estamos vendo aí,
o mal, eu não quero entrar nesse contexto, o mal se encontrando com o mal, um fala uma coisa, outro fala outra, e todo mundo quer ser o bom e no fundo não é. Não é. Então quando Deus fala para Abacuque, né, aqui no caso ele responde, né, que os babilônios iriam usar os babilônios como instrumento de justiça para punir Judá e que o justo viveria pela fé. Mas Deus está querendo dizer, e o justo viveria pela fé? Porque quando Deus fala, Abacuque, vou usar os babilônios como instrumento de justiça. Eu vou usar os babilônios como instrumento de justiça. Porque Deus pode todas as coisas, meus amados, minhas amadas. Ele é o Deus que pode tudo. E quando ele fala, vou usar os babilônios como instrumento de justiça, ele pode sim fazer tudo. Ele deixou. É aonde muitos perguntam, pastor, por que eu vejo uns que nem falam com Deus? Está bem, é como eu já disse, tira o olho do que é dos outros, deixa ele seguir a vida dele, que talvez o galardão dele já se encontre aqui. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que quando Deus usa os babilônios como instrumento de justiça, né, com Judá, aí ele fala, e o justo viverá pela fé. Aí é que eu fui meditar e entender o que Deus estava querendo dizer para Abacuque. Se tu tem fé, você vai estar vendo acontecer, mas de mim você não vai sair. Você vai continuar comigo. E você vai profetizar a minha visão. Abacuque, um profeta de visão. Então, se você tem esta fé, continue com esta fé. E Deus fala, o justo viverá pela fé. Eu amo esse versículo, o justo viverá pela fé. Porque hoje eu sei, porque eu não sabia que quando vinham pregar para mim, irmãos, não estou saindo fora da leitura, mas quando os crentes, né, os cristãos vinham pregar para mim e falavam que o justo viveria pela fé, eu falava, eu também sei, eu também tenho fé em Deus. Eu não tinha fé em Deus, não. Deus tinha misericórdia de mim, mas fé em Deus não. Sabe por quê? O homem que tem fé em Deus não anda em caminhos tortuosos, não. Seja lá que caminho for, ele não anda. Sendo tortuoso, ele não anda. Ele procura sempre andar nos caminhos retos, na retidão do nosso bom Deus. E ele procura todos os dias se arrepender. Todos os dias pedir perdão a Deus. Já é de suma importância, porque todos os dias pecamos. Então, o justo virá pela fé. Deus fala com Abacuque. E aí, deixa acontecer. Aquele que tiver fé em mim, que estiver comigo, vai ver tudo acontecer, mas não me abandonará. Porque eu não abandono ninguém. Deus fala, eu não abandono ninguém. Deus não abandona ninguém. E eu costumo dizer para mim, pode estar amargando igual giló, igual folha de boldo. Eu vou sempre dizer, tá doce igual o mel silvestre que João Batista alimentou no deserto. Porque eu sirvo um Deus vivo, o Deus de Israel. Tô nem aí. Eu quero Jesus na minha vida e minha alma salva. Lutar para isso. Estou lutando para isso. Estou lutando para isso. Estou lutando para isso. Deus não disse que era fácil, mas estou lutando. Então aqui Deus fala, e o justo virá pela fé. Quando ele responde a Abacuque desta forma, que vai usar os babilônios como instrumento de justiça, nossa, Deus deixou os babilônios. Porque Deus não criou o mal. Se eu falar assim, se você me perguntar, Deus criou o mal, pastor? Não, que aí eu estaria entrando em contradição. Deus não criou o mal, mas Deus permite que o mal aconteça. Ele permite que o mal aconteça. E aqui os babilônios sendo usados como instrumento de justiça. Para Deus falar com Abacuque, responder a Abacuque, que o justo viverá pela fé. Aquele que tiver fé em mim vai saber que está acontecendo. Agora, irmão, pode estar acontecendo o que for ao teu redor. Não abandone Deus. Tenha fé, seja firme. Seja firme.
Não abandone Deus. E tem coisa que é só entre você e Deus. Viu? Tem coisas que é só entre você e Deus. Vai para o joelho, bota a cara no pó. A expressão vai para o joelho, orar de joelho, eu falo, é simplesmente uma forma de expressar. Porque você pode orar de joelho, você pode orar deitado, você pode orar caminhando, você pode orar de olhos abertos, você pode orar de olhos fechados, não tem problema. Você pode orar calado, só em pensamento, não tem problema. Tá? Porque Deus conhece o nosso coração e os nossos rins, Ele sonda. Então aqui quando ele fala, e o justo viverá pela fé, era falando com Abacuque. Aí eu vou ver aquele que realmente tiver fé em mim, Abacuque. Amém. Mas o que me chama mais atenção também, aqui nessa próxima leitura aqui, irmãos, olha só, resposta de Deus, que ele respondeu a Abacuque, explicando que usaria esses babilônios aí. Mas e qual a lição na Bíblia Sagrada aqui que Abacuque, né, esse profeta aprendeu? O que ele aprendeu com essa resposta de Deus? Quando ele questionou a Deus. O que ele aprendeu? Ele aprendeu a confiar em Deus. Ele aprendeu a confiar em Deus, mesmo diante de situações difíceis. Mesmo diante de situações difíceis, reconhecendo a soberania e a justiça divina. E que a fé é essencial para viver em meio a dificuldades. Quer dizer, Abacuque aprendeu. Quando Deus disse, vou usar os babilônios, deixar os babilônios como instrumento de justiça, e o justo viverá pela fé, ele despertou. Ele despertou, assim é você agora. Desperte na terra, ei! Desperte na terra. Desperte, põe a tua fé em ação. Ele despertou e aprendeu o que com aquela resposta de Deus? Ele aprendeu de que é confiar em Deus. Confia somente em Deus. Confiar somente em Deus. Só o Senhor Jesus Cristo, só Ele é quem salva, é quem cura e é quem liberta. Não existe outro. Não existe. Eu ministro para todo o conceito religioso, porém, quero deixar bem claro, não estou aqui, não sou dogmista, não prego placas de igreja, é eu, Jesus Cristo e a Bíblia, onde me chama para ministrar uma palavra, ali eu irei, mas eu vou aqui pela palavra. E crer nesse Deus, porque eu sei que só encontra salvação no Senhor Jesus Cristo. E quando Abacuque aprendeu dentro desse diálogo, qual foi o que ele aprendeu? Ele aprendeu a confiar em Deus, mesmo diante dessas situações difíceis. Assim é nós, você que está com a situação difícil. Confia no Senhor. Coloca a tua fé em ação. Como o pastor coloca em ação? Em primeiro lugar, não coloca a tua fé na dúvida, na interrogação. E a fé em ação. E essa ação? Bate a poeira, levanta e vai à luta. Que o tempo é o de Deus, mas Ele quer a nossa parte, que nós nos esforcemos e que nós vamos correr atrás. Ele quer isso de nós. De braço cruzado aqui, Deus não me dá nada. Nada. Então nós temos que começar já pela oração. Oração. Tirando o O e o R fica ação. Vamos para a ação e Deus está vendo. Aí Ele faz a obra acontecer. Então, em tempos difíceis, é isso. Abacuque aprendeu a confiar em Deus. Ele aprendeu a confiar em Deus, reconhecendo a soberania. Deus é soberano sobre todas as coisas. A palavra já se fala em Romanos 13, né, que Ele criou até mesmo as potestades. Tudo Deus criou. Ele sabe tudo. Ué, pastor, o inimigo, o diabo, as potestades? Sim. Era um anjo de luz do Senhor nosso Deus, mas quando ele quis ser mais do que Deus, aí viu o que aconteceu. E hoje ele vive aí perturbando a vida dos abençoados filhos de Deus aqui na terra. Né? Então vejamos, Abacuque aprendeu isso. Nas dificuldades nós temos que estar buscando e que o justo viveria pela fé. Ali, diante do Império Babilônico, maltratando aquele povo de Judá, quem tinha aquela fé? Abacuque ficou
ficar observando com aquela fé e orando ao Senhor. E aí aquele que permaneceu na fé viva com Deus, com certeza Deus estava vendo. Aquele que não estava com idolatria, que não estava com injustiça. É por aí, meus irmãos. A palavra é essa. E aqui, nesse momento de dificuldades que ocorrem em nossas vidas, enquanto estivermos aqui em cima da terra, no mundo tereis aflição. E ele disse, eu venci o mundo, vós também pode vencer. É desta forma, eis a questão. E aqui, esse diálogo com Deus, que é um livro assim de Abacuque, que é um diálogo único, aqui é um diálogo com Deus. É você dialogar com Deus, conversar com Deus. Não é falar bonito, não. Deus entende a nossa linguagem simples e humilde. Ele entende. O que talvez não, para os olhos humanos aí, você não sabe falar, você não sabe, mas Deus te ama e Ele te usa. Por mais simples que eu e que você, que nós somos. Viu? Então é isso. Algo que me chama aqui também a atenção no livro de Abacuque é que, olha só, eu sempre estou falando para pregar o Evangelho. O Evangelho de Marcos nos fala aí por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Nunca deixe de pregar o Evangelho. Porque olha o que me chama a atenção também aqui. Então o Senhor me respondeu e disse, olha só, esse versículo 2 aqui, desse livro sagrado. Olha só, Abacuque aqui para nós. Tá vendo, irmãos? Esse versículo 2, o que me chama a atenção? Então o Senhor me respondeu. O Senhor respondendo a Abacuque e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Me chamou a atenção. Como assim, pastor? Em tempos de correria, né? E não tem desculpas. O que correndo passa. Olha só. Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas para que a possa ler o que correndo passa. É pregando o Evangelho. O Evangelho, ele é anunciado de várias formas. Então, escreve em tábuas. Está lá. Tem um amigo, um irmão em Cristo, Antônio Carlos, lá em Vila Velha, Espírito Santo, né? De vez em quando ele coloca lá a placazinha lá, anunciando o Evangelho. É lindo, é o que está escrito aqui. Para aquele que passa correndo, ver. Aquele que não está querendo ter o seu tempo para sentar aqui, como nós estamos aqui agora, para meditar na palavra, ele passa e vê que está escrito. Então a palavra de Deus, ele está nos ensinando para que Abacuque escrevesse sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado. A visão é ainda para o tempo determinado, irmãos. E até ao fim falará. O tempo determinado é o de Deus. E até lá falará. O Evangelho, alguém que vai passar correndo, passa correndo para lá, para cá, mas vai falar sim com ele. Aleluia, que Deus não vai pegar ninguém por inocente. Então vejamos, e não mentirá. Se tardar, espera. A palavra não vai, olha só. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Está vendo? Porque certamente virá e não tardará, porque a palavra, o tempo é o de Deus. Irmãos, nós somos muito imediatistas. A gente está querendo que as coisas aconteçam ao nosso modo. Não. É claro que eu tenho que correr atrás, eu tenho que ir em busca, você tem que ir em busca. E Deus fala, agora você está fazendo a sua parte, mas quem determina a hora, o tempo, o momento certo sou eu.
Eu que sou o dono da situação. Então não se desespere. Aleluia. Amém? É por aí. Então essa palavra me chamou a atenção. E aí vem aqui aquele versículo que eu amo, né? Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Que foi o que Deus disse para Abacuque, respondendo a Abacuque, que ele ia permitir os babilônios, né, fazer o mal com o povo de Judá, que também se rebelou contra Deus, com as injustiças também, com as idolatrias, e aí eles se uniram mal com mal. E Abacuque foi questionar a Deus, por quê? Até quando, Senhor? Aí Deus deu essa resposta. Olha, Abacuque, vou permitir que aconteça, que os babilônios façam essa justiça com eles. Mas aquele que tem fé em mim, vai continuar em mim. Porque aquele que tem fé em Cristo, assim, está vendo o que está vendo? Está em paz. Respira fundo e está em paz. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho aqui pedir a Deus por todos nós, por todos os moradores, nos 4 cantos desta terra. Que Deus venha abençoar a minha família, meus amigos, que são pouquíssimos amigos, que Deus fez uma limpeza. Porque muitas vezes agora você está questionando, que nem eu ouço sempre. Teus amigos sumiu de mim. Não sumiu não, é Deus fez uma limpeza. Ele só vai deixar aquela semente que vai dar bons frutos junto com você. Então eu oro por todos eles. Eu oro pelos moradores da terra, pelos poucos amigos que eu tenho. Oro pelas famílias. Que Deus venha abençoar a cada um. Que o Senhor venha dar, Pai, a saúde carnal e espiritual a cada um de nós. Joga por terra toda a enfermidade, seja do corpo, da alma, do espírito, Senhor. Que o Senhor venha dar a nós a visão que o Senhor deu a Abacuque. Essa mesma visão, para que nós possamos estar enxergando mais ainda e que nós não venhamos ser enganados e nem confundidos. Oh Deus, tem misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Evangelista Dalmo Pereira orando por você. Seja membro. Vai lá. Deixe o seu comentário no nosso canal lá no YouTube. E eu fico muito agradecido. Que Deus abençoe a cada um. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus.